As duas maiores cidades do Brasil mobilizadas contra a febre amarela. São Paulo e Rio começam a campanha de vacinação fracionada. E Minas aumenta o número de municípios em situação de emergência por causa da doença. A condenação em segunda instância do ex-presidente Lula. A publicação do acórdão vai dar início à batalha de recursos na justiça. A dívida pública federal cresce e chega a 3 trilhões e 500 bilhões de reais. O presidente americano Donald Trump desembarca na Suíça para o Fórum Econômico Mundial. Um trem descarrila na Itália, mata um passageiro e deixa 100 feridos. Atletas. O Jornal Hoje começa falando da mobilização contra a febre amarela. Moradores da maior cidade do Brasil foram aos postos de saúde com senhas na mão para receberem a vacina. O repórter Roberto Paiva acompanhou o começo da campanha de vacinação em São Paulo. Senha na mão, documento e a espera na fila. A segunda etapa de vacinação contra a febre amarela no estado de São Paulo envolve 900 postos de 54 cidades. Não há nenhum caso registrado de febre amarela urbana no estado. E no país, o último surto foi em 1942. Na capital, o alvo da campanha são os moradores da zona sul e leste. Para fecharmos os corredores ditos com matas ecológicos, que eles têm continuidade, por isso que essa área entrou na campanha. São 20 distritos na cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo, a Prefeitura informou que deverão ser vacinadas nesta campanha 3 milhões e 300 mil pessoas na cidade e que só deverão tomar a vacina contra a febre amarela os moradores que receberem senhas distribuídas pelos agentes comunitários. Quem ainda não tinha senha e foi aos postos recebeu explicações. Fica tranquilo que a vez do senhor já chegará. Tudo bem. Esta família disse que não estava em casa quando o agente comunitário passou. Falaram que passaram, eu não estava em casa. Aí precisa tomar eu, minha filha e a minha esposa. E eu conversei com a moça agora, ela pediu meus dados, telefone e falou que vai entrar em contato comigo para me dar a senha. Nesta unidade de saúde da Zona Sul de São Paulo, a espera durou menos de 1 hora. A dose fracionada imuniza por 8 anos. Quem tomou a vacina disse que tirou um peso das costas. É muito bom, porque eu viajo muito. Eu saio muito pro meio do mato, interior, assim, então, para mim foi bom. E a senhora se sente melhor agora que tomou a vacina? Agora mais aliviada, né? A campanha com a vacina fracionada também começou hoje no Rio de Janeiro. A repórter Mônica Sanches acompanhou. A previsão é vacinar 900 mil pessoas no município do Rio de Janeiro até o dia 9 de fevereiro. Mais de 200 postos de saúde participam da campanha. Parece até um choquinho de leve, tranquilo. No estado do Rio, 5 milhões de pessoas ainda não receberam esta proteção contra a febre amarela. A campanha com a vacina fracionada começou hoje aqui na capital e em mais 14 municípios. Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, a fila já estava grande antes da abertura do posto. A Maria Lúcia chegou cedo e pegou a senha número 1. 4h30 da manhã, minha tia chegou e guardou o lugar para mim. Em todo o estado já são 23 pessoas confirmadas com febre amarela. 8 morreram. Até agora, apenas um macaco morreu por causa da doença. Foi em Niterói, mas muitos outros têm morrido por conta da violência humana. Só na última segunda-feira, 18 animais foram encontrados mortos por envenenamento e agressões no rio. É bom lembrar que o macaco também é vítima, não transmite a febre amarela para humanos. Pelo contrário, é através deles que a gente fica sabendo onde o vírus está circulando e pode se proteger. A transmissão é feita pela picada dos mosquitos dos gêneros hemagogos e sabetes no ciclo silvestre da doença. Sempre ver o mosquito picar, ela fica inchada, eu fico com medo de picar, de morder, a gente andando na rua também. Agora estou tranquilo. Mesmo durante a campanha da vacina fracionada, a dose padrão vai continuar sendo administrada em alguns grupos, como gestantes, pessoas com condições clínicas especiais, como pacientes em tratamento de quimioterapia ou com o vírus HIV, crianças entre 9 meses e 2 anos e pessoas que vão viajar para países que exigem o certificado internacional.
Na cidade do Rio de Janeiro, a gente está com 14 unidades exclusivamente para atender o viajante internacional, porque ele vai ser vacinado e vai receber o certificado internacional, mas existem pré-requisitos. A pessoa precisa preencher um pré-cadastro no site da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e trazer um comprovante da sua viagem. Em Minas, mais 68 cidades entraram em situação de emergência por causa da febre amarela. Agora, 162 municípios mineiros estão nas áreas consideradas de maior risco da doença. No Rio, teve alta hoje o pedestre que ficou ferido no desabamento de uma passarela. Tiago Ribeiro Salles atravessava a passarela no momento do acidente. Um caminhão com a caçamba levantada bateu na passarela provisória que fica na Avenida Brasil, a maior via expressa do Rio de Janeiro. O motorista do caminhão, Jorge Robson Camilo, morreu no local. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro disse que não houve erro de cálculo e que nenhuma estrutura é projetada para suportar esse impacto. O consórcio do BRT Transbrasil, empresa responsável pelo caminhão, vai instalar uma nova passarela no local. As polícias militar e civil da Bahia investigam a morte de uma menina vítima de bala perdida em Salvador. Giovana Nogueira da Paixão, de 11 anos, foi atingida na cabeça quando abria a porta de casa. Vizinhos afirmam que o disparo partiu de um PM durante uma operação no Jardim Santo Inácio, zona norte da cidade. Durante a madrugada, um ônibus foi queimado em protesto pela morte da menina. Um ex-dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra foi morto a tiros no interior da Bahia. Ontem à noite, Márcio Matos Oliveira estava na casa dele com um filho de 6 anos quando foi rendido por 2 homens armados. O garoto contou à polícia que os assassinos mandaram que ele fosse para o quarto e, em seguida, ouviu os disparos. O crime aconteceu no assentamento Boa Sorte Una, na zona rural de Iramaia, a 400 quilômetros de Salvador. A polícia descarta a hipótese de roubo seguido de morte e investiga se o crime foi encomendado. 4 brasileiros foram presos hoje em Cidade do Leste, no Paraguai, suspeitos de comprar armas para trazer para o Brasil. O repórter Arthur Bernard fala com a gente ao vivo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Zileide. Boa tarde a todos. As prisões foram feitas hoje de manhã em Cidade do Leste pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. Uma investigação que foi coordenada pela Polícia Federal da cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul. Os policiais encontraram fotos e vídeos no celular dos presos. Uma das fotos mostra dezenas de armas e munição. Neste vídeo está David Andriel de Melo com 2 fuzis. Ele é um dos presos. O bando foi expulso agora há pouco do Paraguai. A polícia ainda procura onde estão as armas. De acordo com as investigações, os suspeitos fazem parte de uma facção criminosa e pretendiam trazer armas do Paraguai para o Brasil para resgatar um dos líderes dessa facção criminosa que está preso no Rio Grande do Sul. Uma brasileira que estava com o grupo também foi extraditada, mas ela não foi presa porque, segundo a Polícia Federal, ela não tinha envolvimento com o crime. Zileide. Obrigada, Arthur. Bom trabalho para você aí. E em 12 cidades do interior de Goiás, delegacias viraram dormitório para policiais civis em começo de carreira. Por conta dos baixos salários, eles não têm como pagar aluguel. Veja na reportagem de Honório Jacometo. As toalhas dos policiais estão na área onde os detentos tomam banho de sol. No fundo das celas ficam quartos cheios de roupas penduradas, colchões espalhados pelo chão. Nos últimos meses, delegacias do interior de Goiás viraram dormitórios improvisados. Essa aqui é a sala dos agentes, aqui onde a gente trabalha e onde o pessoal está dormindo aqui. Os agentes aqui, nosso computador, aqui está complicado, né? O Sindicato dos Policiais Civis e o Ministério Público denunciam que essa situação vem acontecendo por conta dos baixos salários. R$ 1.500 é quanto ganham os agentes e os escrivães que entraram para a Polícia Civil no último concurso. Alguns moravam aqui em Goiânia e foram mandados para cidades bem distantes, 400, 500 quilômetros aqui da capital. É aluguel, custo com transporte, tudo ficou muito caro e realmente R$ 1.500 para custear tudo isso é praticamente impossível. Segundo a Confederação Brasileira dos Policiais Civis,
O salário inicial pago em Goiás é o menor do Brasil, quase 1/6 do que é pago no Distrito Federal. A Polícia Civil reconhece o problema e disse que o salário no próximo mês chegará a R$ 1.800, mais R$ 500 de auxílio alimentação. A gente espera que no máximo em 30, 60 dias eles já tenham toda a estabilidade nos locais para onde foram destacados e poder ter lá sua moradia própria. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar os salários pagos e também as condições de trabalho. O que nós não podemos admitir, em hipótese alguma, é que esses policiais continuem pernoitando, morando mesmo dentro das delegacias. A solução para o problema é pagar salários dignos para os policiais, para que eles possam desempenhar suas funções com dignidade. Um temporal destruiu parte de uma rodovia no interior de São Paulo e 2 pessoas morreram. Helena Marques, boa tarde. Boa tarde para vocês, Leide. Boa tarde para todos vocês. Explica pra gente como foi esse acidente. Olha, essas 2 pessoas que morreram estavam numa caminhonete. O veículo passava por uma rodovia que cedeu e eles caíram no rio. O motorista, de 61 anos, e o passageiro, de 31, morreram. A rodovia, que fica na cidade de Herculândia, São Paulo, está interditada e a pista cedeu porque uma galeria de águas fluviais estourou com a chuva. E choveu muito em várias regiões paulistas. Nas últimas 24 horas, foram registrados inacreditáveis 146 milímetros de chuva em Itapetininga. Aqui na capital paulista, 48 milímetros, e a tempestade de ontem veio com raios e ventos fortes. Hoje pode vir de novo. Também choveu muito em Braço do Norte, que fica lá em Santa Catarina, e em São Luís. E tem risco de alagamentos e deslizamentos de terra em todas essas áreas que estão em laranja aqui no mapa, entre Maranhão, também Ceará, oeste de Minas e de São Paulo. Essa faixa aqui que pega a Grande São Paulo e também o litoral paulista, além das regiões de Curitiba, Florianópolis e até mesmo no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Agora, e nas outras regiões do Brasil? Olha, também tem bastante chuva prevista lá para Goiás, pegando inclusive o Distrito Federal, pegando a região de Goiânia. Na região norte, pancadas de chuva em todos os estados. No litoral do Nordeste, aqui entre Natal e Maceió, já é uma chuva fraca. Agora, Aracaju, Salvador, Vitória, Porto Alegre, todas essas capitais aí sem nada de chuva hoje, sol brilhando a tarde toda. Tempo firme também na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Vamos ver agora as temperaturas. Em Curitiba, máxima de 28 graus. Porto Alegre e São Paulo, 29. Ontem São Paulo teve mais de 33 graus. Macapá, 31. Salvador, 32 graus. E aí, Cuiabá e Rio de Janeiro com máxima de 37 graus hoje, Zileide. Gente, está muito quente. Muito quente. E amanhã? Bom, amanhã esse calor continua e aí os temporais, né, pegando quase todo o Brasil. A gente destaca ainda Fortaleza e São Luís, que já tiveram muita chuva, passando aqui pelo norte, centro-oeste do Brasil e oeste, olha, de Minas, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Atenção, quem está no litoral paulista, amanhã tem previsão de muita chuva entre o litoral norte e a Baixada Santista. Aqui na capital, sexta-feira com chuva a qualquer hora também, pode ser bastante chuva. E aí sábado e domingo essa chuva já vem entre a tarde e a noite, mais cara de temporal de verão mesmo. Hoje São Paulo está fazendo aniversário e o feriadão que começa hoje, né, para muita gente daqui e vai até domingo, vai como a gente vê aqui com um tempo bem abafado, Zileide. Hoje máxima de 29, amanhã 26, depois volta para 29 e 31 graus. Bom, estamos trabalhando, então até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. A cidade de Paris está em alerta por causa do aumento do nível do rio Sena. O Museu do Louvre sofre com a ameaça de inundação e fechou a mostra de arte islâmica. Vamos então direto falar com o correspondente Rodrigo Alvarez, que está lá em Paris acompanhando tudo quanta água. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Zileide. Boa tarde para todos vocês aí no Brasil. Tá vendo só quanta água? Isso aqui costuma ser, Zileide, uma área de pedestres, viu? Você tá vendo as árvores aqui, elas estão dentro d'água. O nível aqui do Rio Sena, tô do lado do Louvre, você falou do Louvre, tô aqui do lado. O nível do Rio Sena já subiu muito e continua subindo, ainda que a gente não veja chuva aqui em Paris. Sabe o que acontece? É que a chuva tá vindo de outras regiões. Tem degelo nos Alpes, tem chuva que já alagou, que já encheu outros rios, e essas águas vêm chegando aqui ao Rio Sena, enchendo algumas partes de Paris.
Paris. Aqui a gente pode ver os barcos todos parados, ninguém está trafegando aqui pelo Rio Sena a não ser autoridades. Linha de metrô urbano também fechada, trem urbano, o RR não pôde funcionar. O Museu do Louvre fechou a seção de artes islâmicas com um plano de contingência contra enchentes. O Museu d'Orsay, outro que é muito conhecido pelas obras de Van Gogh, também teve que acionar o plano de contingência. E com isso Paris vai se preparando para o que vai acontecer ainda no fim de semana, Zileide, porque as águas continuam chegando a Paris e o Rio Sena continua subindo. Ele deve subir ainda mais 1 metro até sábado, isso significa 6,20 metros de altura, a maior enchente em mais de 30 anos, se de fato isso acontecer, Zileide. Vamos esperar que dê uma ajudinha lá em cima e nada aconteça. Isso mesmo, tomara que não, Rodrigo. Triste ver tudo isso. Bom trabalho para você, obrigada, boa tarde. Um trem descarrilou hoje de manhã em Milão, na Itália. 3 pessoas morreram e 100 ficaram feridas. 5 delas estão em estado grave. O trem fazia o trajeto entre Cremona e uma das maiores estações da cidade, a Porta Garibaldi. O Ministério Público de Milão abriu uma investigação sobre o caso. No dia 23 de julho do ano passado, outro trem descarrilou na mesma região, mas sem mortos ou feridos graves. A reitora da Universidade de Michigan deixou o cargo depois do anúncio da sentença do ex-médico da seleção americana de ginástica olímpica. Larry Nassar era médico da universidade. Vamos então falar ao vivo com o Thiago Eltz, em Nova York. Thiago, a juíza falou que ele vai passar o resto da vida na cadeia, é isso, certo? Isso, Zileide, boa tarde. Essa pena reflete um pouco do horror que ele causou. Por pelo menos 20 anos, Larry Nassar abusou sistematicamente de meninas, de adolescentes e crianças que ele deveria tratar. Ele foi médico da seleção americana de ginástica e da Universidade de Michigan. A primeira denúncia pública contra ele veio 2 anos atrás, pertinho das Olimpíadas do Rio. Nos Jogos, ele já estava afastado, mas já tinha abusado de 3 atletas da equipe americana que foi ao Brasil. Ellie Reisman, Gabby Douglas e Simone Biles, que ganhou 4 medalhas, a estrela do time. O médico já estava condenado e esse julgamento agora era só para decidir a pena dele e foi histórico. Nassar abusou de pelo menos 180 meninas. 156 delas foram ao tribunal e prestaram depoimentos comoventes. A Ellie Reisman disse em frente a Larry: abusadores, seu tempo acabou. As sobreviventes estão aqui, de pé, e não vamos a lugar nenhum. A primeira mulher a denunciar foi a última a falar no tribunal. A Rachel Den Hollander foi aplaudida de pé e a juíza disse que ela era a pessoa mais corajosa que já havia pisado na corte. O Larry Nassar chegou a ensaiar um pedido de desculpas, mas a juíza disse que com a condenação de até 175 anos estava assinando a sentença de morte dele. Sentença merecida. Obrigada, Thiago. Bom trabalho. A dívida pública federal cresceu 14,34% no ano passado e passou de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. O valor é o maior da série histórica iniciada em 2004. Mas ficou dentro do limite estabelecido pelo governo, que permitia um endividamento de até 3 trilhões e 650 bilhões de reais. A dívida pública serve para financiar o déficit do orçamento da União, cobrindo os gastos que ficam acima da arrecadação com impostos e contribuições. O presidente Donald Trump chegou hoje a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Ele é o primeiro presidente americano a participar do fórum desde Bill Clinton, no ano 2000. Veja na reportagem da correspondente Bianca Rotier. O presidente americano só discursa amanhã, mas o climão já começou. A mensagem de Donald Trump será a mesma de outras viagens no ano passado. Os Estados Unidos querem fortalecer os laços com seus aliados, mas pretendem reduzir o déficit comercial com alguns países, como a China. Antes mesmo da viagem a Davos, como parte de sua campanha protecionista, Trump anunciou a cobrança de impostos de 30% sobre painéis solares importados, uma medida que atinge principalmente a China. O secretário do Tesouro americano anunciou que os Estados Unidos estão comprometidos com o livre comércio, mas voltou a defender a política América em primeiro lugar e disse que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o resto do mundo. Os líderes europeus se anteciparam, aproveitaram o Fórum Econômico Mundial para reforçar: as negociações econômicas precisam ser globais. Em um discurso
discurso, a primeira-ministra britânica Theresa May pediu que a comunidade internacional impulsione o intercâmbio entre países e elogiou os progressos no comércio internacional. Segundo o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, os líderes mundiais estão preocupados com o discurso protecionista de Trump, mas ele alerta que o importante é observar as ações. Você dizer que você quer dar prioridade aos seus produtores, aos seus trabalhadores, isso todo país diz, né? A questão é o que você faz para poder assegurar essas metas. E todo mundo está olhando com um microscópio, né? Porque não é uma economia qualquer. O que os Estados Unidos fazem tem impacto no mundo inteiro. Então, eu acho que é mais importante fixar nas ações e nas medidas, no que eles estão fazendo, do que fixar no discurso. Voltamos ao Brasil porque a maior cidade do país faz aniversário hoje. São Paulo está completando 464 anos e a repórter Denise Barbosa acompanha a festa que vai durar 25 horas. Haja fôlego, Denise. Boa tarde. Oi, boa tarde, Leide. Boa tarde a todos. Pois é, 2 milhões de pessoas vão passar pelos eventos espalhados em diversos palcos da cidade. A gente está aqui no Vale do Anhangabaú, bem no centro de São Paulo. Por aqui deve passar 1,5 milhão de pessoas. O clima está ajudando, tá quente, mas olha, já vi pior. E lá no palco quem está é Paula Fernandes, ela que abriu a festa aqui no Vale do Anhangabaú. Também nesse palco vão passar vários outros artistas. Às 3 da tarde tem uma homenagem a Rita Lee com a Tulipa Ruiz e outros artistas. Às 6 da tarde um tributo a David Bowie. Às 8h30 tem Baiana System e Carol Conká. E às 11h15 começa o show da Anitta. Depois os shows continuam madrugada dentro. Amanhã de manhã recomeça e só acabam na hora do almoço de amanhã. E há também diversos palcos espalhados por outras regiões da cidade. Aqui no centro tem um palco na Praça da República dedicado a hip hop. Então a gente segue aqui na festa de São Paulo, que ainda está longe de acabar, Silêncio. Obrigada, Denise. Aproveite a festa. A seguir, o Brasil entra no grupo das nações mais desenvolvidas em pesquisa matemática. E erupção do vulcão Maiô nas Filipinas. Até já. O Brasil agora faz parte de um seleto grupo que reúne as nações mais desenvolvidas em pesquisa na área da matemática. O anúncio foi feito agora há pouco no Rio de Janeiro e o repórter Paulo Renato Soares acompanhou. Paulo Renato, boa tarde. E o que significa esse reconhecimento? Oi, Zileide, boa tarde a todos. Olha, significa que o Brasil tem feito um trabalho de excelência em pesquisa matemática. E alguns fatores foram levados em conta para esse reconhecimento. O aumento do número de cursos de pós-graduação de alto nível em todo o país, o aumento da colaboração internacional de matemáticos brasileiros e, claro, a confiança no que é feito aqui no Brasil. Agora, esse reconhecimento também tem consequências práticas. Vou conversar com o Marcelo Viana, que é o diretor do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Quais são essas consequências práticas? Bom, isso trata-se de um grande reconhecimento internacional que, aliás, também comprova que não é mais necessário sair do Brasil para aprender, para estudar matemática de alto nível. E nós acreditamos que esse reconhecimento pode ser traduzido numa melhora da situação da matemática no país, em particular do ensino da matemática, através de uma maior divulgação do conhecimento, divulgação da qualidade que a matemática tem junto da nossa sociedade e junto dos nossos jovens. E quem sabe isso pode, inclusive, reverter em mais recursos para a matemática no país. Ok, muito obrigado, parabéns pelo prêmio, parabéns a todos os matemáticos brasileiros. Zileide. Tremendo orgulho. Boa tarde, querido, bom trabalho. Este ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para nós. A Marília Moura foi até Candeias do Jamari para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Olá, eu estou aqui na beira do rio Candeias, em Candeias do Jamari, e diante desse cenário natural, eu te faço uma pergunta. Que Brasil você quer para o futuro? O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo com seu celular. Eu vou pedir para minha colega Thaís gravar para mim. E aí, você grava sempre na horizontal, com o celular deitado. Assim, vai poder aparecer melhor você e também o cenário que você escolheu.
pode fazer assim com o celular também. E cuide para que a imagem que você quer mostrar da sua cidade esteja aparecendo bem no visor. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o vídeo dizendo quem você é e de onde está falando. E aí você responde para a gente. Que Brasil você quer para o futuro? E para participar e rever as dicas de como gravar seu vídeo, basta entrar na nossa página na web ou acessar direto g1.com.br/Brasil, que eu quero tudo junto. O dia está bonito aí na sua cidade? Então aproveita, já grave o vídeo. O vulcão Maiô entrou em erupção várias vezes hoje nas Filipinas. Uma grande nuvem de fumaça preta se formou por causa da lava. 74 mil pessoas que vivem nos vilarejos ao redor do Maiô tiveram que sair de casa. Autoridades explicaram que a situação de emergência na região ainda pode durar meses. A seguir, no dia seguinte, a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula. A publicação do acórdão vai dar início à batalha de recursos na Justiça. Até já. Um curto-circuito provocou um princípio de incêndio no plenário da Câmara dos Deputados hoje de manhã. O curto-circuito ocorreu em uma das luminárias do teto do plenário. Alguns pedaços dela caíram sobre as poltronas e 4 ficaram danificadas. O fogo foi controlado em 5 minutos e o local está isolado. Ninguém ficou ferido. Uma perícia já foi feita pelos bombeiros e outra deverá ser feita ainda hoje pela Polícia Civil. O Congresso está em recesso e deve retomar os trabalhos em fevereiro. Por unanimidade, os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmaram ontem a condenação do ex-presidente Lula no processo do Triplex no Guarujá. Eles decidiram ainda aumentar a pena dele de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês em regime fechado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A publicação do acórdão, que é o documento oficial da decisão, vai acontecer nos próximos dias e abrirá os prazos para os recursos. Veja na reportagem de Gioconda Brasil. O placar do julgamento, unânime a favor da condenação de Lula, limitou a possibilidade de recursos que podem ser apresentados pelo ex-presidente. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cabem apenas os embargos de declaração, um tipo de recurso que não suspende a decisão tomada ontem em Porto Alegre. Os embargos devem ser protocolados no próprio TRF. A natureza desses embargos que devem ser manejados é para esclarecer algum ponto omisso ou contraditório, alguma obscuridade do próprio acórdão, ou seja, é para esclarecer algum fato do próprio acórdão que vai ser lavrado e publicado. O julgamento só termina depois que os embargos de declaração forem julgados, o que costuma acontecer em até 2 meses no TRF4, bem antes de 15 de agosto, prazo final para o registro de candidatura. Isso impediria Lula de se candidatar à presidência. O motivo é que a lei da ficha limpa determina que não podem concorrer em eleições políticos condenados por um órgão judicial colegiado. O TRF4, que acaba de julgar Lula, é um órgão colegiado. A condenação de ontem criou então as condições para que Lula se torne inelegível, mas é o Tribunal Superior Eleitoral que pode impedir de fato que Lula dispute as eleições, ao negar o registro da candidatura baseado na lei da ficha limpa. Iniciado o período eleitoral, até o dia 15 de agosto, os candidatos tem prazo para registro de candidaturas. Então é nesse prazo que o ex-presidente Lula, se for o caso, registrará a sua candidatura. Uma vez registrada a candidatura, correm os prazos para impugnações. Nessas impugnações é que será trazida a hipótese do ex-presidente Lula estar inelegível por conta da condenação criminal. Para participar das eleições, Lula poderá recorrer ainda ao Superior Tribunal de Justiça pedindo a suspensão da inelegibilidade. Em caso de liminar favorável, o processo passa a ser prioritário e o STJ terá de julgá-lo com rapidez de forma definitiva. A defesa de Lula precisará decidir se apressar o julgamento no STJ é bom ou ruim para as intenções do ex-presidente. O STJ não julga o mérito da questão, apenas se há alguma nulidade no processo. Se for derrotado no STJ e na Justiça Eleitoral, a defesa do ex-presidente ainda tem como alternativa apelar ao Supremo Tribunal Federal. Enquanto o recurso estiver em tramitação no STF, a condenação de Lula continua valendo. Na sessão de ontem, os desembargadores disseram que o cumprimento da pena de Lula começará logo após o julgamento dos embargos em Porto Alegre. Eles seguiram o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a prisão após condenação
em tribunal de segunda instância, mas não é certo que Lula vá ser preso ao fim do julgamento dos recursos. A defesa sempre poderá recorrer da prisão ao STJ e ao STF. O entendimento dos desembargadores sobre o início do cumprimento das penas segue a ata publicada em dezembro de 2016 pelo TRF4. Os réus, como Lula, condenados em segunda instância no tribunal, devem começar a cumprir as penas assim que os recursos ao próprio tribunal forem todos julgados, mesmo com direito a recorrer a tribunais superiores. E um dia depois da condenação, o PT lançou a pré-candidatura de Lula à presidência. O partido decidiu lançar o nome do ex-presidente, mesmo com a possibilidade de ele ter a candidatura barrada pela Justiça. Nós vamos batalhar até o final. Mas eu acho que há muitas e muitas décadas eu não via uma reação de corporação como nós estamos vendo agora. É a corporação da Polícia Federal se prestando a fazer qualquer processo, fazem qualquer processo, não importa a quantidade de mentiras, quem já prestou depoimento sabe as perguntas que eles fazem, muitas vezes sem nexo, muita coisa sem nenhum interesse no processo, mas eles perguntam e não interessa a tua resposta, interessa o que eles vão escrever depois. A candidatura pode ser barrada pela lei da ficha limpa. Além do ex-presidente Lula, outros políticos já anunciaram suas pré-candidaturas. 2 políticos se lançaram como pré-candidatos no PSDB. Arthur Virgílio é prefeito de Manaus e foi deputado e senador pelo Amazonas. Ele quer que a escolha seja por prévias, o que ainda não está decidido. E Geraldo Alckmin, presidente do partido, está no 4º mandato como governador de São Paulo. Ele também confirmou que é pré-candidato à presidência e já tentou se eleger presidente da República em 2006. O senador Álvaro Dias, do Podemos, que já foi governador do Paraná, também se lançou pré-candidato. Ciro Gomes é o pré-candidato do PDT, foi governador do Ceará e ministro nos governos Itamar Franco e Lula. Também foi deputado federal e prefeito de Fortaleza e já disputou a presidência da República 2 vezes. O senador pelo Distrito Federal, Cristóvão Buarque, do PPS, pretende disputar a presidência pela 2ª vez. Foi governador e ministro da Educação do primeiro governo Lula. Outro pré-candidato é o senador Fernando Collor, do PTC. Ele foi eleito presidente em 1989 e sofreu o impeachment em 92. O deputado Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, também já anunciou sua pré-candidatura. É militar da reserva e deputado federal há 7 mandatos. A deputada estadual, Manuela Dávila, é a pré-candidata do PCdoB do Rio Grande do Sul. Ela já foi deputada federal. Marina Silva, do Rede Sustentabilidade, também anunciou que vai disputar pela 3ª vez a presidência da República. Ela foi senadora pelo Acre por 3 mandatos e ministra do Meio Ambiente do governo Lula. A jornalista Valéria Monteiro é filiada ao PMN e anunciou que também pretende disputar a eleição. José Maria Emael, presidente do PSDC, quer concorrer ao Palácio do Planalto pela 5ª vez. Executivo de empresas, João Amoedo anunciou pré-candidatura à presidência da República pelo Partido Novo. Levi Fidelis, do PRTB, concorreu em 3 eleições à presidência e lançou a pré-candidatura no final do ano passado. Segundo o PSC, o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, é o pré-candidato do partido ao Planalto. Por telefone, Rabelo de Castro não confirmou a pré-candidatura. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Boa tarde e até amanhã. Ele é o primeiro presidente americano a participar do fórum desde Bill Clinton, no ano 2000. Veja na reportagem da correspondente Bianca Rotier. O presidente americano só discursa amanhã, mas o climão já começou. A mensagem de Donald Trump será a mesma de outras viagens no ano passado. Os Estados Unidos querem fortalecer os laços com seus aliados, mas pretendem reduzir o déficit comercial com alguns países, como a China. Antes mesmo da viagem a Davos, como parte de sua campanha protecionista, Trump anunciou a cobrança de impostos de 30% sobre painéis solares importados. Uma medida que atinge principalmente a China.
O secretário do Tesouro americano anunciou que os Estados Unidos estão comprometidos com o livre comércio, mas voltou a defender a política América em primeiro lugar e disse que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o resto do mundo. Os líderes europeus se anteciparam, aproveitaram o Fórum Econômico Mundial para reforçar: as negociações econômicas precisam ser globais. Em um discurso, a primeira-ministra britânica Theresa May pediu que a comunidade internacional impulsione o intercâmbio entre países e elogiou os progressos no comércio internacional. Segundo o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, os líderes mundiais estão preocupados com o discurso protecionista de Trump, mas ele alerta que o importante é observar as ações. Você dizer que você quer dar prioridade aos seus produtores, aos seus trabalhadores, isso todo país diz, né? A questão é o que você faz para poder assegurar essas metas. E todo mundo está olhando com um microscópio, né? Porque não é uma economia qualquer. O que os Estados Unidos fazem tem impacto no mundo inteiro. Então, eu acho que é mais importante fixar nas ações e nas medidas, no que eles estão fazendo, do que fixar no discurso. Voltamos ao Brasil porque a maior cidade do país faz aniversário hoje. São Paulo está completando 464 anos e a repórter Denise Barbosa acompanha a festa que vai durar 25 horas. Haja fôlego, Denise. Boa tarde. Oi, boa tarde, Zileide. Boa tarde a todos. Pois é, 2 milhões de pessoas vão passar pelos eventos espalhados em diversos palcos da cidade. A gente está aqui no Vale do Anhangabaú, bem no centro de São Paulo. Por aqui deve passar 1,5 milhão de pessoas. O clima está ajudando, tá quente, mas olha, já vi pior. E lá no palco quem está é Paula Fernandes, ela que abriu a festa aqui no Vale do Anhangabaú. Também nesse palco vão passar vários outros artistas às 3 da tarde. O Brasil agora faz parte de um seleto grupo que reúne as nações mais desenvolvidas em pesquisa na área da matemática. O anúncio foi feito agora há pouco no Rio de Janeiro e o repórter Paulo Renato Soares acompanhou. Paulo Renato, boa tarde. E o que significa esse reconhecimento? Oi, Zileide, boa tarde a todos. Olha, significa que o Brasil tem feito um trabalho de excelência em pesquisa matemática. E alguns fatores foram levados em conta para esse reconhecimento. O aumento do número de cursos de pós-graduação de alto nível em todo o país, o aumento da colaboração internacional de matemáticos brasileiros e, claro, a confiança no que é feito aqui no Brasil. Agora, esse reconhecimento também tem consequências práticas. Vou conversar com o Marcelo Viana, que é o diretor do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Quais são essas consequências práticas? Bom, isso trata-se de um grande reconhecimento internacional que, aliás, também comprova que não é mais necessário sair do Brasil para aprender, para estudar matemática de alto nível. E nós acreditamos que esse reconhecimento pode ser traduzido numa melhora da situação da matemática no país, em particular do ensino da matemática, através de uma maior divulgação do conhecimento, divulgação da qualidade que a matemática tem junto da nossa sociedade e junto dos nossos jovens. E quem sabe isso pode, inclusive, reverter em mais recursos para a matemática no país. Ok, muito obrigado, parabéns pelo prêmio, parabéns a todos os matemáticos brasileiros. Zileide. Tremendo orgulho. Boa tarde, querido, bom trabalho. Este ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para nós. A Marília Moura foi até Candeias do Jamari para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Olá, eu estou aqui na beira do Rio Candeias, em Candeias do Jamari, e diante desse cenário natural, eu te faço uma pergunta. Que Brasil você quer para o futuro? O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo com seu celular. Eu vou pedir para minha colega Thaís gravar para mim. E aí, você grava sempre na horizontal, com o celular deitado. Assim, vai poder aparecer melhor você e também o cenário que você escolheu. Pode fazer assim com o celular também e cuide para que a imagem que você quer mostrar da sua cidade esteja aparecendo bem no visor. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o vídeo dizendo quem você é e de onde está falando. E aí você responde para a gente, que Brasil você quer para o futuro?
E para participar e rever as dicas de como gravar seu vídeo, basta entrar na nossa página na web ou acessar direto g1.com.br/Brasil, que eu quero tudo junto. O dia está bonito aí na sua cidade? Então aproveita, já grave o vídeo. Goiás viraram dormitórios improvisados. Essa aqui é a sala dos agentes, aqui onde a gente trabalha e onde o pessoal está dormindo aqui. Os agentes aqui, nosso computador, aqui está complicado, né? O Sindicato dos Policiais Civis e o Ministério Público denunciam que essa situação vem acontecendo por conta dos baixos salários. R$ 1.500 é quanto ganham os agentes e os escrivães que entraram para a Polícia Civil no último concurso. Alguns moravam aqui em Goiânia e foram mandados para cidades bem distantes, 400, 500 quilômetros aqui da capital. É aluguel, custo com transporte, tudo ficou muito caro e realmente R$ 1.500 para custear tudo isso é praticamente impossível. Segundo a Confederação Brasileira dos Policiais Civis, o salário inicial pago em Goiás é o menor do Brasil, quase 1/6 do que é pago no Distrito Federal. A Polícia Civil reconhece o problema e disse que o salário no próximo mês chegará a R$ 1.800, mais R$ 500 de auxílio alimentação. A gente espera que no máximo em 30, 60 dias eles já tenham toda a estabilidade nos locais por onde foram destacados e poder terem lá sua moradia própria. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar os salários pagos e também as condições de trabalho. O que nós não podemos admitir, hipótese alguma, é que esses policiais continuem pernoitando, morando mesmo dentro das delegacias. A solução para o problema é pagar salários dignos para os policiais, para que eles possam desempenhar suas funções com dignidade. Um temporal destruiu parte de uma rodovia no interior de São Paulo e 2 pessoas morreram. Helena Marques, boa tarde. Boa tarde para vocês, Leide. Boa tarde para todos vocês. Explica pra gente como foi esse acidente. Olha, essas 2 pessoas que morreram estavam numa caminhonete. O veículo passava por uma rodovia que cedeu e eles caíram no rio. O motorista de 61 anos e o passageiro de 31 morreram. A rodovia, que fica na cidade de Herculândia, São Paulo, está interditada e a pista cedeu porque uma galeria de águas fluviais estourou com a chuva. E choveu muito em várias regiões paulistas. Nas últimas 24 horas foram registrados inacreditáveis 146 milímetros de chuva em Itapetininga. Aqui na capital paulista, 48 milímetros, e a tempestade de ontem veio com raios e ventos fortes. Hoje pode vir de novo. Também choveu muito em Braço do Norte, que fica lá em Santa Catarina, e em São Luís. E tem risco de alagamentos e deslizamentos de terra em todas essas áreas que estão em laranja aqui no mapa, entre Maranhão, também Ceará, oeste de Minas e de São Paulo. Essa faixa aqui que pega a Grande São Paulo e também o litoral paulista, além das regiões de Curitiba, Florianópolis e até mesmo no Vale. Para fecharmos os corredores ditos com matas ecológicos, que eles têm continuidade, por isso que essa área entrou na campanha. São 20 distritos na cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo, a Prefeitura informou que deverão ser vacinadas nesta campanha 3.300.000 pessoas na cidade e que só deverão tomar a vacina contra a febre amarela os moradores que receberem senhas distribuídas pelos agentes comunitários. Quem ainda não tinha senha e foi aos postos recebeu explicações. Fica tranquilo que a vez do senhor chegará. Tudo bem. Esta família disse que não estava em casa quando o agente comunitário passou. Falaram que passaram, eu não estava em casa. Aí precisa tomar eu, minha filha e a minha esposa. E eu conversei com a moça agora, ela pediu meus dados, telefone e falou que vai entrar em contato comigo para me dar a senha. Nesta unidade de saúde da Zona Sul de São Paulo, a espera durou menos de 1 hora. A dose fracionada imuniza por 8 anos. Quem tomou a vacina disse que tirou um peso das costas. É muito bom, porque eu viajo muito. Eu saio muito pro meio do mato interior, assim, então, para mim foi bom. E a senhora se sente melhor agora que tomou a vacina? Agora é mais aliviada, né? A campanha com a vacina fracionada também começou hoje no Rio de Janeiro. A repórter Mônica Sanches acompanhou.
A previsão é vacinar 900 mil pessoas no município do Rio de Janeiro até o dia 9 de fevereiro. Mais de 200 postos de saúde participam da campanha. Pareceu até um choquinho de leve, tranquilo. No estado do Rio, 5 milhões de pessoas ainda não receberam esta proteção contra a febre amarela. A campanha com a vacina fracionada começou hoje aqui na capital e em mais 14 municípios. Em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, a fila já estava grande antes da abertura do posto. A Maria Lúcia chegou cedo e pegou a senha número 1. 4h30 da manhã, minha tia chegou e guardou o lugar para mim. Em todo o estado já são 23 pessoas confirmadas com febre amarela. 8 morreram. Até agora, apenas um macaco morreu por causa da doença. Foi em Niterói, mas muitos outros têm morrido por conta da violência humana. Só na última segunda-feira, 18 animais foram encontrados mortos por envenenamento e agressões no rio. É bom lembrar que o macaco também é vítima. Não transmite a febre amarela para humanos. Pelo contrário, é através deles que a gente fica sabendo onde o vírus está circulando e pode se proteger. A transmissão é feita pela picada dos mosquitos dos gêneros hemagogos e sabetes no ciclo silvestre da doença. Sempre ver o mosquito picar, ela fica inchada, eu fico com medo de picar, de morder, a gente andando na rua também. Agora estou tranquilo. Mesmo durante a campanha da vacina fracionada, aos seus produtores, aos seus trabalhadores, isso todo país diz, né? A questão é o que você faz para poder assegurar essas metas. E todo mundo está olhando com um microscópio, né? Porque não é uma economia qualquer. O que os Estados Unidos fazem tem impacto no mundo inteiro. Então, eu acho que é mais importante fixar nas ações e nas medidas, no que eles estão fazendo, do que fixar no discurso. Voltamos ao Brasil porque a maior cidade do país faz aniversário hoje. São Paulo está completando 464 anos e a repórter Denise Barbosa acompanha a festa que vai durar 25 horas. Haja fôlego, Denise. Boa tarde. Oi, boa tarde, Leide. Boa tarde a todos. Pois é, 2 milhões de pessoas vão passar pelos eventos espalhados em diversos palcos da cidade. A gente está aqui no Vale do Anhangabaú, bem no centro de São Paulo. Por aqui deve passar 1,5 milhão de pessoas. O clima está ajudando, está quente, mas olha, já vi pior. E lá no palco quem está é Paula Fernandes, ela que abriu a festa aqui no Vale do Anhangabaú. Também nesse palco vão passar vários outros artistas. Às 3 da tarde tem uma homenagem a Rita Lee com a Tulipa Ruiz e outros artistas. Às 6 da tarde, um tributo a David Bowie. Às 8h30 tem Baiana System e Carol Conká. E às 11h15 começa o show da Anitta. Depois os shows continuam madrugada dentro. Amanhã de manhã recomeça e só acabam na hora do almoço de amanhã. E há também diversos palcos espalhados por outras regiões da cidade. Aqui no centro tem um palco na Praça da República dedicado a hip hop. Então a gente segue aqui na festa de São Paulo, que ainda está longe de acabar, Sileide. Obrigada, Denise. Aproveite a festa. A seguir, o Brasil entra no grupo das nações mais desenvolvidas em pesquisa matemática. E erupção do vulcão Maiô nas Filipinas. Até já. O Brasil agora faz parte de um seleto grupo que reúne as nações mais desenvolvidas em pesquisa na área da matemática. O anúncio foi feito agora há pouco no Rio de Janeiro e o repórter Paulo Renato Soares acompanhou. Paulo Renato, boa tarde. E o que significa esse reconhecimento? Oi, Zileide, boa tarde a todos. Olha, significa que o Brasil tem feito um trabalho de excelência em pesquisa matemática. E alguns fatores foram levados em conta para esse reconhecimento. O aumento do número de cursos de pós-graduação de alto nível em todo o país, o aumento da colaboração internacional de matemáticos brasileiros e, claro, a confiança no que é feito aqui no Brasil. Agora, esse reconhecimento também tem consequências práticas. Vou conversar com o Marcelo Viana, que é o diretor do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Quais são essas consequências práticas? Bom, isso trata-se de um grande reconhecimento internacional que, aliás, também... A situação de emergência na região ainda pode durar meses.
A seguir, no dia seguinte, a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula. A publicação do acórdão vai dar início à batalha de recursos na Justiça. Até já. Um curto-circuito provocou um princípio de incêndio no plenário da Câmara dos Deputados hoje de manhã. O curto-circuito ocorreu em uma das luminárias do teto do plenário. Alguns pedaços dela caíram sobre as poltronas e 4 ficaram danificadas. O fogo foi controlado em 5 minutos e o local está isolado. Ninguém ficou ferido. Uma perícia já foi feita pelos bombeiros e outra deverá ser feita ainda hoje pela Polícia Civil. O Congresso está em recesso e deve retomar os trabalhos em fevereiro. Por unanimidade, os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmaram ontem a condenação do ex-presidente Lula no processo do Triplex no Guarujá. Eles decidiram ainda aumentar a pena dele de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês em regime fechado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A publicação do acórdão, que é o documento oficial da decisão, vai acontecer nos próximos dias e abrirá os prazos para os recursos. Veja na reportagem de Gioconda Brasil. O placar do julgamento, unânime a favor da condenação de Lula, limitou a possibilidade de recursos que podem ser apresentados pelo ex-presidente. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cabem apenas os embargos de declaração, um tipo de recurso que não suspende a decisão tomada ontem em Porto Alegre. Os embargos devem ser protocolados no próprio TRF. A natureza desses embargos que devem ser manejados é para esclarecer algum ponto omisso ou contraditório, alguma obscuridade do próprio acórdão, ou seja, é para esclarecer algum fato do próprio acórdão que vai ser lavrado e publicado. O julgamento só termina depois que os embargos de declaração forem julgados, o que costuma acontecer em até 2 meses no TRF4, bem antes de 15 de agosto, prazo final para o registro de candidatura. Isso impediria Lula de se candidatar à presidência. O motivo é que a lei da ficha limpa determina que não podem concorrer em eleições políticos condenados por um órgão judicial colegiado. O TRF4, que acaba de julgar Lula, é um órgão colegiado. A condenação de ontem criou então as condições para que Lula se torne inelegível, mas é o Tribunal Superior Eleitoral que pode impedir de fato que Lula dispute as eleições, ao negar o registro da candidatura baseado na lei da ficha limpa. Iniciado o período eleitoral, até o dia 15 de agosto, os candidatos tem prazo para registro de candidaturas. Então é nesse prazo que o ex-presidente Lula, se for o caso, registrará a sua candidatura. Uma vez registrada a candidatura, correm os prazos para impugnações. Nessas impugnações é que será trazida a hipótese do ex-presidente Lula. Recursos. Veja na reportagem de Gioconda Brasil. O placar do julgamento, unânime a favor da condenação de Lula, limitou a possibilidade de recursos que podem ser apresentados pelo ex-presidente. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cabem apenas os embargos de declaração, um tipo de recurso que não suspende a decisão tomada ontem em Porto Alegre. Os embargos devem ser protocolados no próprio TRF. A natureza desses embargos que devem ser manejados é para esclarecer algum ponto omisso ou contraditório, alguma obscuridade do próprio acórdão, ou seja, é para esclarecer algum fato do próprio acórdão que vai ser lavrado e publicado. O julgamento só termina depois que os embargos de declaração forem julgados, o que costuma acontecer em até 2 meses no TRF4, bem antes de 15 de agosto, prazo final para o registro de candidatura. Isso impediria Lula de se candidatar à presidência. O motivo é que a lei da ficha limpa determina que não podem concorrer em eleições políticos condenados por um órgão judicial colegiado. O TRF4, que acaba de julgar Lula, é um órgão colegiado. A condenação de ontem criou então as condições para que Lula se torne inelegível, mas é o Tribunal Superior Eleitoral que pode impedir de fato que Lula dispute as eleições, ao negar o registro da candidatura baseado na lei da ficha limpa. Iniciado o período eleitoral, até o dia 15 de agosto, os candidatos tem prazo para registro de candidaturas. Então é nesse prazo que o ex-presidente Lula, se for o caso, registrará a sua candidatura. Uma vez registrada a candidatura, correm os prazos para impugnações. Nessas impugnações é que será trazida a hipótese do ex-presidente Lula estar inelegível por conta da condenação criminal.
Para participar das eleições, Lula poderá recorrer ainda ao Superior Tribunal de Justiça pedindo a suspensão da inelegibilidade. Em caso de liminar favorável, o processo passa a ser prioritário e o STJ terá de julgá-lo com rapidez de forma definitiva. A defesa de Lula precisará decidir se apressar o julgamento no STJ é bom ou ruim para as intenções do ex-presidente. O STJ não julga o mérito da questão, apenas se há alguma nulidade no processo. Se for derrotado no STJ e na Justiça Eleitoral, a defesa do ex-presidente ainda tem como alternativa apelar ao Supremo Tribunal Federal. Enquanto o recurso estiver em tramitação no STF, a condenação de Lula continua valendo. Na sessão de ontem, os desembargadores disseram que o cumprimento da pena de Lula começará logo após o julgamento dos embargos em Porto Alegre. Eles seguiram o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a prisão após condenação em tribunal de segunda instância. O país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para nós. A Marília Moura foi até Candeias do Jamari para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Olá, eu estou aqui na beira do rio Candeias, em Candeias do Jamari, e diante desse cenário natural, eu te faço uma pergunta. Que Brasil você quer para o futuro? O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo com seu celular. Eu vou pedir para minha colega Thaís gravar para mim. E aí, você grava sempre na horizontal, com o celular deitado. Assim, vai poder aparecer melhor você e também o cenário que você escolheu. Pode fazer assim com o celular também e cuide para que a imagem que você quer mostrar da sua cidade esteja aparecendo bem no visor. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o vídeo dizendo quem você é e de onde está falando. E aí você responde para a gente. Que Brasil você quer para o futuro? E para participar e rever as dicas de como gravar seu vídeo, basta entrar na nossa página na web ou acessar direto g1.com.br/Brasil, que eu quero tudo junto. O dia está bonito aí na sua cidade? Então aproveita, já grave o vídeo. O vulcão Maiô entrou em erupção várias vezes hoje nas Filipinas. Uma grande nuvem de fumaça preta se formou por causa da lava. 74 mil pessoas que vivem nos vilarejos ao redor do Maiô tiveram que sair de casa. Autoridades explicaram que a situação de emergência na região ainda pode durar meses. A seguir, o dia seguinte, a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula. A publicação do acórdão vai dar início à batalha de recursos na Justiça. Até já. Um curto-circuito provocou um princípio de incêndio no plenário da Câmara dos Deputados hoje de manhã. O curto-circuito ocorreu em uma das luminárias do teto do plenário. Alguns pedaços dela caíram sobre as poltronas e 4 ficaram danificadas. O fogo foi controlado em 5 minutos e o local está isolado. Ninguém ficou ferido. Uma perícia já foi feita pelos bombeiros e outra deverá ser feita ainda hoje pela Polícia Civil. O Congresso está em recesso e deve retomar os trabalhos em fevereiro. Por unanimidade, os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmaram ontem a condenação do ex-presidente Lula no processo do Triplex no Guarujá. Eles decidiram ainda aumentar a pena dele de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês em regime fechado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A publicação do acórdão, que é o documento oficial da decisão, vai acontecer nos próximos dias e abrirá os prazos para os recursos. Veja na reportagem de Gioconda Brasil. O placar do julgamento, unânime a favor da condenação de Lula, limitou a possibilidade de recursos que podem ser apresentados pelo ex-presidente. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cabem apenas